Descubra a incrível lição que uma menina mendiga encontrou em um milionário em lágrimas. Maria, uma menina de apenas 12 anos, caminhava pelos becos do centro de São Paulo, um labirinto de concreto e sombras, onde a luz do sol raramente alcançava. Sua roupa surrada e seu cabelo desgrenhado contavam a história de uma vida dura, mas seu olhar carregava a esperança que iluminava até os momentos mais sombrios. Com um sorriso que parecia desafiar a miséria, ela coletava pequenos objetos, uma latinha amassada, um papel colorido, um botão solto. Para muitos eram só lixo, mas para Maria eram verdadeiros tesouros. Numa tarde chuvosa, enquanto driblava poças nas calçadas escorregadias, Maria encontrou um abrigo improvisado sob um toldo poída. Ali a água escorria como lágrimas dos céus, e o vento cortava gelado. Foi quando, ao virar uma esquina, ela esbarrou em Jorge, um milionário de 45 anos, cuja vida se resumia a números e negócios. Ele carregava a dor da perda da esposa, envolvido por demônios que o afastavam de tudo e todos. Ao ver aquela menina molhada e suja, seu primeiro impulso foi ser rude, mas os olhos de Maria, brilhantes e sinceros, o tocaram de uma forma que ele não esperava. Era como se sua amargura se esbofeteasse contra a pureza dela. Nos dias que se seguiram, Maria e Jorge se encontraram novamente. As conversas começaram tímidas, mas logo se tornaram explosivas. Maria, com seu jeito simples e seu jeito de ver o mundo, mostrou a Jorge a beleza nas pequenas coisas, o riso de uma criança pulando nas poças, o arco-íris que seguia uma tempestade. A vida começou a renascer em Jorge, que sentia seu coração aquecer ao lado daquela menina que não precisava de muito para sorrir. Em troca, ele a ensinava sobre o valor do dinheiro e as nuances dos negócios, trazendo uma perspectiva que parecia mágica para Maria. Mas a rotina de Jorge, com pressão financeira e busca incessante por reconhecimento, ameaçava o vínculo que se formava. Ele hesitava. Maria, sentindo a mudança, ficou triste, como se um gelo começasse a se infiltrar entre eles. O que antes era calor agora era distância, e cada dia sem Jorge a deixava mais desamparada. Ela sentia que aquele homem se tornará um novo motivo para sua esperança, mas suas ações falhavam em dizer que ele ainda se importava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O cenário em torno deles começou a mudar. O frio da solidão de Jorge contrastava com o calor humano que Maria trazia. O desapego social o confrontava, e quando amigos de Jorge o viram com a menina, a desaprovação nas expressões deles cortou como uma faca. Mas ele, dividido entre o que a sociedade esperava e o que sentia, hesitava. Em um momento tocante, Maria, em meio às sombras de sua vida, revelou a Jorge seus sonhos: ajudar outras crianças como ela, que viviam em um mundo tão difícil. Suas palavras penetraram fundo em Jorge, e ele se viu lutando contra suas prioridades. O clima estava tenso entre eles, e Jorge estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Mas quando menos esperava, Maria desapareceu. Tomado pela culpa, Jorge recordou cada riso e cada olhar, e lágrimas escorriam por seu rosto. A história estava apenas começando a se desenrolar, e Jorge se viu em uma encruzilhada. Conseguiria resgatar não apenas Maria, mas sua própria essência perdida? E Maria, diante de mais uma adversidade, descobriria a força que nunca soube que tinha? Jorge acordou em meio a uma neblina de pensamentos pesados. A lembrança do sorriso de Maria ainda ecoava em sua mente, mas a saudade o sufocava. O dia claro lá fora não parecia refletir o estado do seu coração. Ele se sentou na beira da cama, onde as roupas de trabalho se acumulavam, ainda no mesmo estado de abandono que estava sua alma. Ele se levantou com dificuldade e caminhou até a janela, olhando para as ruas movimentadas de São Paulo. Aquela cidade repleta de vidas passageiras parecia não ter espaço para a tristeza de um homem que havia perdido tanto. Mas a ausência de Maria fez com que Jorge visse mais do que apenas o concreto. Ele percebeu as crianças brincando nas calçadas. Algumas dessas almas puras que lembravam a menina com quem ele havia compartilhado risadas e sonhos. Sem saber o que fazer, Jorge decidiu que precisava encontrá-la. Saiu apressado de casa, as ruas o engolindo enquanto ele se deixava guiar por um instinto de urgência. O coração batia acelerado, e cada esquina que atravessava trazia uma nova esperança de ver Maria novamente.
mas ao mesmo tempo ele sentia um grande peso na consciência, como se tivesse falhado em proteger a única coisa que havia trazido um pouco de luz à sua vida. Quando chegou ao beco onde se conheciam, um frio percorreu sua espinha. A solidão desse lugar antes cheio de vida agora parecia ainda mais pronunciada sem a presença dela. Ele olhou em volta, mas o que encontrou foi a mesma escuridão que Maria havia desafiado. Aquela menina não tinha apenas ensinado a ele sobre beleza, ela trouxe à tona sua verdadeira essência. Foram horas sem sucesso, e Jorge começou a sentir o desespero tomar conta de seu ser. Sentou-se em um banco próximo, segurando a cabeça entre as mãos. Como poderia explicar a Maria que ela era mais importante do que qualquer dinheiro ou negócio? Ele queria gritar o quanto ela significava para ele, mas não sabia se teria a chance. Finalmente, uma ideia surgiu. Se Maria queria ajudar outras crianças, talvez houvesse um lugar onde ele pudesse encontrá-la. Começou a buscar por abrigos e instituições que se dedicavam a crianças de rua. O empresário dentro dele lutava contra a emoção, mas seu coração gritou ao encontrar um abrigo que já havia escutado falar. Era um lugar simples, humilde, mas com o poder de transformar vidas. Ao entrar no abrigo, Jorge foi recebido por um cheiro de comida caseira e sons de risadas. Era tudo tão familiar, mas ao mesmo tempo distante. Ele procurou por alguém que pudesse ajudá-lo a encontrar Maria. As funcionárias, ao perceberem a intensidade da sua busca, se mostraram solícitas, mas também cautelosas. O que um homem como ele queria com uma menina como Maria? Explicou seu desejo de ajudar e, ao ver a sinceridade em seu olhar, as mulheres o conduziram até um grupo de crianças que brincava no pátio. O coração de Jorge disparou. E se Maria não estivesse ali? E se ele tivesse perdido a oportunidade de consertar a relação? Mas então, como um brilho entre as nuvens, ele a viu. Maria estava sentada no chão, cercada por outras crianças compartilhando histórias e risadas. A imagem dela reacendeu suas forças. Jorge se aproximou devagar, nervoso, pensando o que diria. Maria levantou os olhos e imediatamente, ao ver Jorge, congelou. O mundo à sua volta desapareceu. As lembranças de momentos repletos de risadas e sorrisos tomaram conta, mas o olhar dela estava carregado de confusão. Jorge respirou fundo, e antes que pudesse falar, Maria o interrompeu. Você veio me buscar? Foi naquele instante que ele soube que a verdadeira jornada estava apenas começando. Como ele conseguiria explicar o que havia mudado em seu coração? E mais importante, o que o futuro reservava para eles? O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade. Jorge sentiu o peso das palavras não ditas, mas também a urgência de explicar tudo. O olhar de Maria, misto de esperança e confusão, o empurrou para a ação. Ele se ajoelhou ao lado dela, para ficar em sua altura, e respirou fundo. Maria, eu não sei como te dizer isso, mas eu percebi que a vida que eu levei não tem valor se você não está nela. Sua voz falhou, e ele olhou para o chão, como se a resposta estivesse ali, escondida entre pedras e poeira. Eu sou um homem rico, mas estou enriquecendo a solidão. Você me deu uma razão para viver, e eu entendi isso tarde demais. Maria observou cada expressão em seu rosto, seus olhos arregalados, como se tentasse processar as emoções que injetavam aquele momento com uma intensidade única. O som das brincadeiras ao redor parecia ter diminuído, cada risada se desfazia em ecos distantes. Mas você estava tão ocupado, Jorge. Eu pensei que tinha te decepcionado, ela respondeu, a voz tremendo. Aquilo a feriu, mas ao mesmo tempo a verdade a libertava de um peso que talvez nunca devesse carregar. Decepção? Nunca. Jorge exclamou, a voz carregada de paixão. Você é a última pessoa que eu poderia decepcionar. Você me ensinou o que realmente importa, como ouvir e ajudar a quem precisa. Eu só queria ter estado lá por você, por todas as crianças que precisam de apoio. Os olhos dela brilharam de emoção. Era nele que Maria buscava mais do que um pai ou um amigo. Era a figura que poderia mudar seu destino e o de tantas outras crianças que mereciam uma chance. Mas ao mesmo tempo, Maria se lembrava da confiança quebrada, da dor de ter sido deixada de lado. E agora, o que você quer fazer, Jorge? Maria perguntou com cautela, pois estava ciente de que promessas não eram fáceis de cumprir e palavras podiam machucar tanto quanto ajudar. Jorge se levantou, endireitando a postura. Ele estava decidido. Eu quero ajudar. Prefiro usar minha fortuna para fazer alguma diferença nas vidas dessas crianças. Não quero que mais nenhuma Maria sofra em silêncio novamente. Ele se ajoelhou novamente, sua expressão agora intensa. Mas, acima de tudo, eu quero que você me ajude a usar essa fortuna, a entender como de fato fazer isso, e eu quero que você esteja ao meu lado. A inocência e a sinceridade daquela proposta tocaram o coração de Maria de uma forma que ela não esperava.
Antes que pudesse reagir, outro grupo de crianças aproximou-se do projeto, interrompendo o momento. Jorge rapidamente percebeu que não eram apenas pequenos rostos que olhavam para ele, eram olhos cheios de sonhos e esperanças. Maria olhou para as crianças, e um novo brilho surgiu na sua expressão. Podemos fazer isso juntos, Jorge. Tenho muito a ensinar e você também. A firmeza na sua voz revelava que para ela, era mais do que uma promessa. Era uma nova jornada, um ato de esperança. Mas havia um dilema no fundo do coração de Jorge. Como ele poderia transformar seu passado em um futuro digno para elas? Aquela resposta estava à sua frente, mas também marcada por desafios. Ele usaria seus recursos e influências, mas seria o suficiente? Enquanto as risadas e brincadeiras se misturavam ao ar, Jorge sentiu uma nova determinação crescer dentro dele. No entanto, a sombra do que ele deixará para trás resistia em sua mente. Haveria quem o impedisse de fazer essa mudança? Antes que pudesse colocar seus pensamentos em ordem, uma figura imponente apareceu na entrada do abrigo. Jorge, o que você está fazendo aqui? A voz profunda e austera cortou a leveza do ambiente, trazendo à tona um novo desafio. A história deles estava apenas começando e o futuro estava prestes a se revelar. Jorge ergueu os olhos e se deparou com Tarik, um velho conhecido, seu advogado e conselheiro de negócios. A expressão no rosto de Tarik era de desaprovação e preocupação, como se o homem que conhecia há anos não estivesse ali e em seu lugar, apenas um estranho ensaiasse uma mudança radical. Isso não é um lugar para você, Jorge. Se continuar se envolvendo com essas crianças, irá arruinar tudo o que conquistou. Tarik insistiu, a voz firme, mas carregada de um tom quase paterno. Arruinar? Jorge respondeu, a indignação começando a se infiltrar em suas palavras. Você não entende, Tarik. É justamente aqui que quero estar. Meu dinheiro, isso tudo que eu acumulei, não vale nada sem um propósito. Eu quero mudar vidas, e já deixei minha solidão para trás. As palavras ressoaram mais forte do que Jorge esperava. Mais do que uma declaração de intenções, elas ecoaram dentro dele, como uma confirmação do que sentia, mas que nunca teve coragem de assumir completamente. Maria observou a interação, seu coração batendo acelerado, como se a tensão entre eles pudesse definir todo o futuro que vislumbravam. Você não pode ser ingênuo assim. O mundo não funciona desse jeito. Ao se misturar com essas pessoas, você arrisca toda a sua posição. Eu sei que quer ajudar, mas pode haver um custo que você não está disposto a pagar, Tarik respondeu, a preocupação se misturando com a frieza pragmática. Maria não aguentou. Jorge não está sendo ingênuo. Ele está sendo humano. As palavras dela explodiram no espaço, e as crianças ao redor se calaram, atentas ao que se desenrolava ali. Essas crianças precisam de alguém que se importe de verdade. Você só vê o dinheiro, e não as vidas que podem ser transformadas. O brilho dos olhos de Jorge se intensificou ao ouvir Maria. Ele sabia que ela falava com a voz de uma esperança que ressoava em tantas outras vozes. O espírito dela pulsava com a verdade que ele apenas começava a entender. Jorge voltou seu olhar para Tarik, mais uma vez determinado. Estou disposto a pagar o preço, Tarik. O que importa mais do que isso? Se eu não fizer nada, sou tão culpado quanto quem fecha os olhos para essa realidade. O dinheiro não faz sentido para mim se não estiver mudando algo, e eu não posso fazer isso sozinho. Então, o que você me diz? Houve um silêncio palpável. Tarik parecia ter perdido o fôlego, a feição endurecida se suavizando lentamente diante da sinceridade na voz de Jorge. Olhe, eu vou te ajudar, mas tenha cuidado, Tarik finalmente declarou, seu olhar passando de reprovação para relutância. Uma mudança tão grande pode atrair adversidades que você não imaginou. Maria sentiu a esperança tecer um fio delicado entre eles. As crianças estavam com os olhos fixos na conversa, como se pudessem sentir a mudança no ar. O futuro também havia começado a parecer mais brilhante. Nós estaremos juntos nessa, Maria disse, um sorriso crescente iluminando seu rosto. Jorge, podemos fazer isso. Podemos ser a voz delas. Mas havia uma expectativa diferente pairando no ar, uma expectativa de que o caminho à frente não seria fácil. Jorge olhou para as crianças, então para Maria, uma sensação de profundidade se instalou em seu peito. Sim, podemos. Mas o que será que Tarik está escondendo? Nesse momento, mais do que esperança, a dúvida começou a assombrar sua mente. O passado seguiria? Havia algo em seu histórico que poderia bloquear essa jornada tão desejada? Ao mesmo tempo, um novo som de risada se ergueu das crianças, trazendo um sopro de renovação e promessas. Poderiam eles realmente enfrentar as tempestades que vinham pela frente? E o mais importante, quem seria o verdadeiro inimigo nessa história?
Jorge não sabia bem como seguir em frente após a conversa intensa com Tariq. Aquelas palavras dele ainda ecoavam em sua mente como um alerta, um sinal de que as águas eram mais profundas do que parecia. Ele se sentia dividido entre o desejo ardente de ajudar as crianças e o receio de que sua vida mudaria de forma irreversível. Maria, percebendo o turbilhão de emoções em Jorge, aproximou-se dele. Ei, está tudo bem? Você parece distante. Sua voz era suave, quase como um abraço acolhedor. Ele a olhou, e um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. Eu só não quero que minha luta cause mais problemas. Tariq tem razão sobre as consequências. Ele balançou a cabeça, enquanto as crianças ao redor brincavam, sua alegria inabalável contrastando com o peso em seu coração. Às vezes, o que parece ser um fardo pode se tornar a maior oportunidade de mudar tudo ao seu redor, Maria disse, com firmeza. Afinal, você já percebeu a diferença que faz na vida delas? Olhe para elas. O olhar de Jorge seguia a direção do dela. As crianças corriam, riam e brincavam como se nada mais importasse. Ele conseguia ver neles a esperança que ele uma vez perdeu. No profundo do seu ser, começava a acreditar que estava na direção certa. E foi nesse momento que uma menina de olhos enormes e expressivos, chamada Ana, se aproximou dele. Ela tinha em sua mão um desenho simples, mas repleto de cores vibrantes. Olha, seu Jorge, ela disse, sorrindo com um brilho que iluminava seu rosto. Eu fiz isso para você. É a gente jogando bola. Jorge se ajoelhou, admirando a obra com sinceridade. É lindo, Ana. Obrigado. O coração dele aquecia ao ver o quanto aquela criança investia sua inocência em algo tão puro. Você vai ajudar a gente, né? Ela perguntou, a confiança na sua voz quase palpável. Ele hesitou, lembrando das palavras de Tariq. Eu vou tentar, ele respondeu, a determinação começando a tomar forma. Ana sorriu, e pela primeira vez, Jorge percebeu que seu futuro podia estar entrelaçado a essas crianças de maneiras inimagináveis. O tempo passou, e ao longo das semanas, Jorge começou a se envolver ainda mais com o projeto. Ele organizou torneios de futebol, trouxe doações e, com isso, viu a alegria florescer nas crianças. Maria estava ao seu lado, sempre incentivando. Ela era a luz que iluminava seu caminho. Mas nem tudo era fácil. Enquanto o programa ganhava força, surgiram olhares desconfiados na comunidade. Alguns adultos não viam com bons olhos a participação de Jorge ali. Para eles, ele era um estrangeiro em um lugar onde a desconfiança era comum. Um rumor começou a circular de que ele apenas tentava aliviar sua própria culpa. Certa noite, ao retornar para casa, Jorge recebeu uma mensagem inesperada de Tariq. Precisamos conversar. Há coisas que você não sabe e que podem te afetar diretamente. Suas mãos tremiam enquanto ele lia, um calafrio percorreu sua espinha. O que Tariq queria dizer? Havia algo mais além de sua preocupação? Ele olhou pela janela, observando as estrelas. O que mais poderia estar em jogo? O que mais o passado traria à tona? Jorge sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo, mas a incerteza o envolvia como uma sombra. E assim, com as perguntas fervilhando em sua mente, ele decidiu que, independentemente do que viesse, precisava enfrentar a verdade. O destino dele e das crianças estava entrelaçado, e ele não iria se afastar agora. Agora havia uma sensação palpável de mudança no ar. O que será que ele ainda tinha pela frente? E quem realmente o ameaçava nesse novo caminho? Jorge acordou na manhã seguinte com a mente agitada. O dia prometia ser quente, mas o que realmente o incomodava era a mensagem de Tariq. Ele se espreguiçou, tentava afastar a sensação opressora que o acompanhava. A imagem de Ana com seu desenho ainda pulsava na frente de seus olhos. Aquela menininha com sua sinceridade, era seu maior combustível, mas a desconfiança de alguns na comunidade pesava em seu coração. Ao longo da manhã, ele decidiu que precisava agir. Lembrou-se das palavras de Maria sobre transformação, e enquanto preparava um lanche para as crianças, bolou um plano. Jorge queria organizar uma reunião na praça. Convocaria todos para discutir o projeto, tirar dúvidas e, quem sabe, conquistar a confiança dos céticas. Era um passo arriscado, mas, neste momento, o medo não poderia ser seu guia. No fim da tarde, Jorge chegou à praça, seu coração batia acelerado. Ele montou uma mesa com papéis, canetas e, claro, bolachas como isca para atrair a atenção da garotada. Logo, as crianças começaram a aparecer, uma a uma, trazendo os olhares de alguns adultos. Jorge notou algumas expressões estranhas, mas ignorou. A primeira etapa era conquistar as crianças e, com isso, quem sabe, abrir caminho para o diálogo com os adultos. O que ele não esperava era a chegada de Tariq. Ele apareceu de repente, seu olhar distante.
Com atitudes carregadas de mistério, aproximou-se e, sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado na mesa. Jorge sentiu seu estômago embrulhar. Esperava que Tarik não estivesse ali para trazer más notícias, mas a tensão no ar era inegável. Oi, Jorge, Tarik finalmente falou. Escutei sobre a reunião e decidi dar uma passada. A voz dele era calma, mas havia um tom grave que Jorge não conseguia ignorar. Ele olhou ao redor, as crianças ao seu redor observavam com curiosidade. Virou-se para Tarik e disse: estou tentando explicar o projeto e ganhar a confiança da comunidade. Mas parece que estão mais preocupados com quem eu sou do que com o que eu faço. Às vezes, é preciso ir além das palavras, Tarik respondeu, mantendo o olhar fixo em Jorge. E você sabe que o passado nunca fica totalmente enterrado, não é? Um frio na espinha percorreu Jorge. O que Tarik sabia que ele não sabia? Ele decidiu ignorar a inquietação e em vez disso chamou as crianças. Pessoal, venham aqui. Quero mostrar algo incrível. Ele ajustou a postura, posicionando-se como um líder. As crianças se aproximaram, sorridentes e entusiasmadas. Jorge começou a falar sobre os torneios, as novas atividades, seus planos para o futuro. Esperança brotava em seu coração enquanto via os rostos iluminados. Mas finalmente ele percebeu que precisava da ajuda de Tarik. Levantou-se e convidou-o a se juntar à conversa. Tarik, você sabe como as coisas funcionam aqui, então sua presença pode ajudar. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença. Diante da súbita união, as pessoas começaram a se aproximar, os olhares desconfiados lentamente se transformando em expressões de curiosidade. Mas havia algo mais no ar. Uma mulher, que Jorge não havia notado antes, se aproximou. Seu olhar era penetrante e inquietante. Tarik, ela disse a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? A pergunta simples e carregada de significado fez Jorge se perguntar. A conexão entre Tarik e aquela mulher parecia profundo, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. E com isso, Jorge sentiu que o giro de sua própria vida estava prestes a mudar novamente. Sua mente girava, enquanto a atmosfera ao redor pulsava com tensão. O que aquela mulher estava implicando? Que segredos poderiam ser revelados? A jornada de Jorge apenas começava, e novos enigmas o aguardavam. A tensão no ar era palpável. Jorge sentiu o coração acelerar, quase como se pudesse ouvir os batimentos ecoando nas paredes da praça. A mulher, com os olhos fixos em Tarik, tinha uma aura de mistério que não combinava com a simplicidade do local. A curiosidade das crianças se misturava ao silêncio dos adultos. O que estava acontecendo ali? Tarik, em um gesto que parecia ensaiado, levantou a mão em sinal de calma. Ela tem razão, disse, olhando para Jorge antes de se voltar para a mulher. Precisamos ser honestos uns com os outros. Não posso esconder mais nada. Jorge franziu a testa sem entender. O que Tarik estava se propondo a fazer? Ele observou a mulher, agora com a dúvida cravada na expressão. Era como se todos na praça tivessem se tornado estranhos ao redor dele, e ele estava prestes a se perder em uma conversa que poderia não acabar bem. Meu nome é Clara, a mulher disse, a voz firme, apesar do tremor. E eu sou amiga de Tarik das épocas mais difíceis dele. Na verdade, fui eu quem o trouxe para cá. Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso que ela carregava. Se não fosse por mim, ele não estaria aqui. E nós dois, temos um passado que precisa ser esclarecido. Aquelas palavras caíram como um raio sobre Jorge. Uma onda de confusão o atingiu. O que isso significava? Tarik havia se afastado, mas por quê? Ele não era parente de algum barão ou bilionário distante. Era um trabalhador comum, assim como Jorge. Porém, os olhos interessados das crianças o lembraram de que ali, naquele momento, o que importava era mostrar força e união. Ele se virou para elas, tentando manter a calma. Olha, pessoal, essa é a Clara. Ela veio nos ajudar a fazer o nosso projeto ainda mais incrível. Jorge disse, forçando um sorriso. E juntos, com as ideias de todos, vamos transformar nossa comunidade. Mas a tensão não se dissipou. Clara não parecia disposta a se calar. Essas ideias que você tem, Jorge, não são só sonhos. Elas podem ser o começo de algo muito maior, mas precisamos ser francos. Tarik tem uma história mais profunda com a comunidade do que você imagina. A curiosidade das crianças cresceu, e Jorge podia sentir um sutil temor se espalhando entre os presentes. O passado era algo que ele tentava deixar para trás, e agora estava prestes a ser exposto. Ele não sabia se estava preparado para isso. Jorge, Tarik puxou o ar como se estivesse prestes a confessar um crime. Havia algo que eu nunca compartilhei. Não só sou amigo de Clara, mas meu lugar aqui não é o que parece. Eu trabalho com uma fundação que pode ajudar a financiar o seu projeto.
Um murmúrio percorreu a multidão. Aquelas palavras palpitavam nas veias de Jorge, quase o fazendo sentir suas esperanças voltarem a ser reconfiguradas. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia solitário em suas incertezas. Havia uma linha tênue entre a ajuda e a manipulação. Ele queria que o projeto fosse genuíno, não um truque. Por favor, Clara insistiu, escutem Tariq. O que ele tem para dizer é importante. Ele se importa com o futuro de vocês. Tem tanta coisa que ainda não contamos. A súbita revelação parecia se afastar do que Jorge estava preparado para ouvir. Ele precisava saber mais, mas o que se esconderia atrás dessa nova camada de complexidade? Seria um caminho para a salvação ou para a destruição de suas esperanças? Nesse momento de expectativa, onde o futuro do projeto e da comunidade pendia na balança, Jorge sentiu-se tomado por uma decisão crucial. Certo, Tariq. Se você tem uma história para contar, então me diga. Mas prepare-se, pois eu não vou aceitar qualquer coisa que não seja verdade. A comunidade precisa de honestidade. E assim que a palavra honestidade saiu de sua boca, Jorge sentiu um frio na espinha. Ele poderia estar prestes a desenterrar segredos que nunca imaginara encontrar. O que poderia acontecer a seguir? Tariq respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. A multidão esperava, os olhares fixos em seu rosto. Jorge podia sentir a ansiedade se misturando com a curiosidade. O que seria tão impactante que precisaria ser revelado naquele momento? Vocês sabem que a vida é cheia de surpresas. Tariq começou, sua voz levemente tremida, mas firme. Quando eu cheguei aqui, pensei que estava apenas fugindo de um passado que me atormentava. Mas na verdade eu estava correndo em direção a algo maior. Clara se aproximou, sua presença forte como uma âncora. O Tariq era diferente naquela época, ela acrescentou, os olhos brilhando com emoção. Ele estava perdido, sem direção, até que começou a entender as verdades do mundo ao seu redor. E nós, juntos, decidimos que esses aprendizados deveriam ser compartilhados. A pressão no peito de Jorge se intensificava. E qual o preço dessa ajuda? Afinal, quem realmente é você, Tariq? A pergunta escorregou de seus lábios, cheia de desconfiança. Você não entende, Jorge, Tariq respondeu frustrado. Sempre pensei em meu trabalho como um meio de ajudar, mas ao mesmo tempo, nunca me preocupei o suficiente com os laços que deixei para trás. A fundação não é só um recurso, é um convite para algo maior, um compromisso que eu fiz. Jorge olhou nos olhos de Clara, buscando respostas que pareciam escapar dele. E esse passado que vocês mencionam? O que aconteceu antes de tudo isso? Um silêncio pesado pairou e as crianças, antes cheias de curiosidade, agora pareciam mais cautelosas. Eu cresci em um lugar onde a pobreza era a norma, Tariq começou, o tom de sua voz revelando uma vulnerabilidade profunda. A cada dia, via amigos e vizinhos lutando para sobreviver. E então um dia decidi que não podia mais ficar parado. Entrei em um projeto de assistência comunitária que me ensinou muito sobre o que é solidariedade. Clara então falou, como se estivesse pincelando uma peça de arte. Foi através do Tariq que conheci uma menininha chamada Sofia. Ela pedia nas ruas, mas possuía sonhos que brilhavam mais que as luzes da cidade. Tariq e eu encontramos nela algo essencial, uma luta pela vida que iria nos inspirar um dia. Os rostos das crianças se iluminaram ao ouvirem a história, mas Jorge não conseguia parar de sentir um nó na garganta. Como isso nos ajuda agora? Ele perguntou, a dúvida forte em seu olhar. Porque a história de Sofia nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança, Tariq respondeu, analisando cada face na multidão. E essa esperança é o que precisamos implantar em nossa comunidade. Precisamos transformar sonhos em realidade, como fizemos com Sofia. Os murmúrios começaram a crescer. Era possível ver uma conexão se formando, um fio invisível unindo todos ali presentes. Mas como sabemos que não será apenas mais um jogo? Jorge insistiu, a voz crescendo. Precisamos de uma base sólida, algo que não pode ser abalado. Tariq assentiu, mais determinado do que nunca. Estou aqui para isso. Quero que usem nossa experiência para construir algo real. O projeto que você tem em mente precisa ser mais do que só um sonho. Deve ser um testemunho do que podemos conquistar juntos. Jorge sentiu uma onda de emoção, mas também uma certeza crescente. Ele precisava de mais informações, de uma prova de que de fato as intenções eram puras. Se vocês estão mesmo prontos para isso, Jorge disse, firme, quero que nos ajudem a traçar o plano. Não apenas com palavras, mas com ações reais. Vamos juntos criar um espaço que sirva a todos, até aqueles que, como a Sofia, já foram esquecidos. O clima na praça estava mudando, a energia vibrando como antes, quando todos acreditavam que era possível fazer a diferença.
E ali estava a oportunidade de transformar dúvidas em certezas. Mas enquanto a conversa se intensificava, uma sombra passou pela mente de Jorge. Ele ainda sentia que uma peça importante faltava nesse quebra-cabeça. O que mais Clara e Tarik não estavam contando? Que outros segredos poderiam surgir? Desse passado nebuloso, as palavras de Jorge pairavam no ar, como um eco distante. Se essa é mesmo a direção que vamos tomar, que venha o futuro. Mas sei que mais verdades estão guardadas e no final, saberemos o que cada um realmente quer. O próximo passo estava à sua frente, mas a sombra da grande revelação ainda pairava. Que segredos mais estavam escondidos, esperando para serem revelados? A praça fervilhava com murmúrios, como se a esperança estivesse presa nas palavras de Tarik. Jorge sentia a adrenalina pulsar em suas veias, a expectativa no ar era palpável. Contudo, algo em seu interior o incomodava. À medida que a multidão começava a se animar, ele se questionava sobre a profundidade do passado que Tarik tentava esconder. Qual seria o verdadeiro custo dessa nova empreitada? Vamos então, o que vocês têm em mente? Ele gesticulou, tentando ocultar a insegurança que borbulhava. Era hora de ouvir propostas, de entender como aqueles sonhos poderiam se transformar em ações concretas. Tarik trocou olhares com Clara, uma cumplicidade silenciosa entre eles. Precisamos de vocês, ele disse, com uma seriedade que parecia cortar o ar. Não apenas do apoio financeiro, mas da coragem e da energia. Isso precisa vir de vocês, da comunidade. As palavras ressoaram como uma oração, e logo Clara tomou a palavra. Podemos criar um espaço de acolhimento e aprendizado, onde crianças como Sofia possam não apenas sonhar, mas também ter a oportunidade de realizar esses sonhos. Um lugar que ensine habilidades, que ofereça amor, educação, um verdadeiro lar. Jorge ouvia atentamente. As ideias pareciam circular entre as vozes da multidão agora ansiosa. Olhares se cruzavam, sorrisos surgiam e eram preenchidos por uma nova esperança. Ele queria acreditar, mas a dúvida permanecia. E como trazer tudo isso à vida? Quais passos seguir? Clara respondeu, a paixão em sua voz iluminava o ambiente. Precisamos de um plano, sim, mas também de um coração. Precisamos da comunidade, de cada um aqui somando forças. Vamos começar com um evento, algo que junte todos, uma celebração. A ideia parecia boa. Jorge podia imaginar pais, crianças e vizinhos juntos em um espaço alegre, criando laços. Mas novamente uma dúvida cortava sua mente. E Sofia? O que aconteceu com ela? Como sua história se liga a isso tudo? Por que isso é tão importante, Clara? Os olhos de Clara se suavizaram, e uma sombra de tristeza passou por seu olhar. Sofia destacou-se entre tantas crianças. Um dia, ela simplesmente desapareceu. E esse desaparecimento trouxe a Tarik e a mim a certeza de que cada vida tem um valor e deve ser protegida. Precisamos assegurar que nenhuma criança seja esquecida de novo. Jorge sentiu o peso daquela mágoa. O desaparecimento de Sofia não era apenas uma tragédia isolada. Era um símbolo do que poderia acontecer se as pessoas não se unissem. Então, a deixa que vocês querem me dar é que, por meio desse projeto, podemos fazer a diferença e garantir que mais ninguém se perca dessa forma? Exatamente. Tarik assentiu, com os olhos brilhando de determinação. Precisamos transformar essa dor em algo positivo. Cada história de vida importa, e nossa ação é um tributo a elas. A energia na praça estava mudando, e os murmúrios agora eram de concordância. Jorge podia ver a emoção nos rostos de seus vizinhos, um desejo crescente de seguir em frente. Mas ainda havia uma constante em sua mente. Que verdades eles ainda não tinham revelado? Enquanto pensava sobre isso, uma menina pequena passou correndo, segurando um balão colorido que voava alto. Jorge a observou empolgado. O sorriso dela iluminava seu rosto, refletindo esperança. Mas o que o desassossego de Jorge não permitia ver era que a verdade que ele buscava também estava escondida dentro de si mesmo. Sua própria luta não solucionada, seu passado, suas incertezas sobre o que é realmente estar presente para aqueles que ama. Com essa realidade ecoando em sua mente, Jorge respirou fundo e se voltou para Tarik e Clara. Então vamos começar. Vamos fazer isso juntos. Mas eu preciso saber. O que se passou entre vocês e Sofia? O que realmente aconteceu? O silêncio se instalou, e uma tensão palpável tomou conta do momento. Será que finalmente ele chegaria ao núcleo da verdade escondida por trás daquela linda história de esperança? Jorge estava prestes a receber a resposta que mudaria tudo. O olhar tenso de Tarik e a expressão de Clara diziam mais do que palavras poderiam expressar. O passado estava prestes a ser revelado, e a verdade tinha o poder de tanto libertar quanto condenar. Jorge, começou Tarik, com a voz carregada de emoção.
O que aconteceu com Sofia nos marcou para sempre. Ela era uma menina cheia de luz, mas também era vulnerável. Um dia, enquanto trabalhávamos nas ruas, ela desapareceu. Fomos atrás dela, mas a cidade era um labirinto, e por mais que procurássemos, não conseguimos encontrá-la. Esse sentimento de culpa nos acompanhou todo esse tempo. Foram anos de dor, e isso nos fez perceber que tínhamos que fazer algo, que nenhuma outra criança deveria passar pelo que ela passou. Clara completou, seus olhos brilhando de lágrimas. A história de Sofia nos ensinou que precisamos nos unir, precisamos proteger essas crianças, dar a elas os recursos e o amor que tanto merecem. E hoje estamos aqui para garantir que a voz de cada uma das crianças que lutam na cidade seja ouvida. Jorge sentiu uma onda de compaixão e determinação crescendo dentro dele. Agora ele entendia. Sofia não era apenas mais uma criança, ela representava todas as crianças que, assim como Maria, lutavam em silêncio. O seu nome ecoava na sala como um grito de alerta. A sua dor era um convite para a transformação. Ele olhou para a multidão, em especial para as crianças que o cercavam, cheias de expectativa e esperança. Eu também quero me comprometer com isso, gritou, a voz firme e clara. Não vamos deixar que mais nenhuma criança desapareça, que mais nenhuma Maria ou Sofia se perca nas sombras. Vamos fazer desse projeto um abrigo para todas elas. Ouvindo isso, o murmúrio de apoio se espalhou pela praça, e um a um, os adultos começaram a se aproximar, prontos para oferecer ajuda, ideias e recursos. Aquela era a planta que começava a florescer, e ele poderia ver as cores vibrantes da transformação tomando forma em cada olhar ávido na multidão. A energia da praça mudava com cada palavra, com cada reconhecimento. Maria apareceu ao seu lado, a esperança brilhando em seus olhos. Vamos fazer disso uma festa. Podemos convidar tudo e todos. Precisamos de uma grande celebração para levantar essa bandeira. Sua animação era contagiante. Sim, vamos celebrar, aplaudiu Jorge. Um evento onde todos possam se sentir incluídos. Temos que mostrar a força da nossa comunidade e deixar claro que estamos juntos por um propósito maior. Ele começou a elaborar um plano, detalhando tudo desde atividades até a divulgação de um festival de cultura e solidariedade. Enquanto as ideias fluíam, Jorge sentiu que pela primeira vez estava construindo algo real, algo que significava mais do que apenas dinheiro ou negócios. Ele estava ajudando a construir laços, construir vidas. Sentiu-se conectado, atraído pela energia que emanava do grupo. Quando o dia de celebração finalmente chegou, a praça estava linda, decorada com balões e bandeirinhas coloridas. Adultos e crianças dançavam ao som de música animada, e as risadas ecoavam como sinos. Jorge observava a cena, seu coração radiante de felicidade. A festa se tornou um marco na comunidade. Ali foram distribuídos materiais escolares, brindes e até comidas deliciosas. As crianças corriam jogando bola, rindo e brincando, e Jorge viu Sofia em cada uma delas, lembrando-se da promessa de proteção que fez. Ele tinha um propósito agora. Algumas semanas depois, Maria chegou correndo até ele com uma carta na mão. Jorge, leia isso. Seus olhos brilhavam. Era um agradecimento dos moradores. O texto falava sobre como a presença dele havia impactado suas vidas, trazendo esperança e mudança. Jorge ficou emocionado ao ver que suas ações estavam, de fato, criando um reflexo positivo na comunidade. Era como se a vida de Sofia estivesse renascendo através de seu trabalho. Naquela manhã, uma chuva de mensagens de apoio e incentivos inundou o celular de Jorge. Tarik e Clara, que se tornaram amigos valiosos, estavam ao seu lado, prontos para auxiliar em cada passo daquela nova jornada. Jorge percebeu que tinha encontrado não apenas um propósito, mas uma família. Mas, mesmo em meio a tamanha alegria, Jorge não esqueceu as palavras de Tarik. Ele sabia que o passado poderia voltar a assombrá-los. Havia desafios pela frente, mas agora ele estava pronto para enfrentá-los. Ele e Maria haviam se tornado um símbolo de esperança e mudança. Juntos estavam mudando o mundo ao seu redor, uma criança de cada vez. E agora a transformação só começou. Disse Jorge para Maria, a certeza brilhando em seus olhos. E assim, ele se despediu da sombra do passado. Ele era mais que um milionário. Era um homem em busca de redenção e conexão. Havia um futuro brilhante à sua frente e uma fiel base de apoio à sua volta. E a história de Jorge, Maria e todas as crianças que foram esquecidas estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Sua ação pode mudar vidas.